Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto. E agora a gente vai falar de um dos assuntos mais maravilhosos da química do ensino médio, que é a química orgânica. Mas o que será que é o orgânica, né? Pois bem, há de se desconfiar dessa palavra orgânica que ela tem a ver com os organismos vivos, ou seja, com o mundo biológico. E é verdade. Então, na sua origem, a química orgânica ficou conhecida como aquela facção, ou melhor, aquele grupo de estudos da química, aquela classe de estudos da química, envolvida com os compostos de carbono, que a princípio foram identificados em sua maioria em seres vivos, né? Plantas, animais, fungos, bactérias, micro-organismos, macro-organismos. Então, a infinidade de compostos presentes nos seres vivos tinham aí na sua estrutura átomos de carbono, e muitas vezes fazendo cadeias carbônicas. Então, esse universo gigantesco de compostos que possuem carbono na estrutura e que originalmente estavam relacionados, né, aos seres vivos, ficou aí, deu entrada a essa, né, área de estudos da química que se chama química orgânica e que, por sinal, é muito necessária quando a gente pensa no ramo da medicina, da saúde, da nutrição, quando a gente pensa em zootecnia, veterinária, nos estudos de engenharia, tecnologia, né? Então, por exemplo, agora nesse momento eu estou usando uma camisa de algodão, né? Vestuário, moda. Essa camisa tem algodão, que é feita de fibras com carbono, tem pigmentos, né? Pigmentos muitas vezes também são compostos orgânicos, e o nosso corpinho, que é a terra de comer, tem uma grande quantidade de compostos orgânicos. Por isso que é super importante e super bem-vinda o estudo da química orgânica. Pois bem, via de regra, né, a gente pode classificar os compostos aí dentre dois grupos principais, né? Então, aqueles que têm carbono na constituição e que na sua origem estavam associados a compostos derivados de seres vivos ou presentes nos seres vivos, que a gente chamou de química orgânica. Por um outro lado, os compostos que não fazem parte dessa categoria foram chamados, então, ou estudados dentro do arcabouço da química inorgânica. A química tem várias outras classificações, né? Por exemplo, a química quântica ou físico-química, química analítica, são grupos da química que se destinam a estudos específicos. Mas quando a gente fala do estudo de classificação de substâncias, via de regra, existem esses dois eixos principais. A química inorgânica, por exemplo, esse mineral aqui que está representado, e a química inorgânica, aí todos os compostos fazendo parte tanto da folha quanto do bichinho. Pois bem, só para a gente ter uma ideia, quem nunca, né, tomou uma xicrinha de café para dar uma despertada, né? O café, esse composto, né, esse ser vivo que vem do pé de café, do cafeeiro, então essa semente dentro dela consegue fazer a síntese de um composto especial, que é um composto orgânico, que se chama cafeína, queridinha das pessoas sonolentas de plantão. Então a cafeína, ela tem essa estrutura. Aqui a gente vê, né, a presença de carbono representada, tem um esqueleto com outros átomos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, átomos que dão suporte para essa estrutura, e tem alguns vértices, né, algumas figuras hexagonais, pentagonais, e que a gente vai estudar também que representam compostos orgânicos. Então, em cada vértice aqui que a gente não enxerga nada, a gente está vendo um átomo de carbono. Depois a gente vai aprender melhor como que isso está representado. Mas, só para a gente ter um vislumbre, isso daqui é uma representação de um composto químico orgânico que tem carbono como base da sua estrutura. E é estudado, logicamente, dentro do universo da química orgânica. Bom, mas para chegar lá, a gente vai precisar revisar alguns conceitos que vemos normalmente no primeiro ano do ensino médio. Então vamos aos conceitos. Aqui, como é que será que um átomo se liga ao outro? A gente tem que se perguntar isso, né? Então, na verdade, aqui a gente tem uma representação, um modelo de ligação da molécula de água, H2O,
a gente vê aqui o oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio, e aqui a gente tem representado as camadas eletrônicas, né, desses dois átomos. Então, o que a gente percebe é que os átomos estão sempre ligados pelas camadas eletrônicas mais externas. No caso do hidrogênio, ele só tem uma camada, então é a única camada e a mais externa. O oxigênio tem duas camadas, e é pela camada mais externa que ele se aproxima dos átomos de hidrogênio. Então, os átomos se ligam uns aos outros sempre pela camada de valência, que é a camada mais externa. Então, a camada de valência é justamente a que está representada no outro átomo. Ele tem uma, duas, três, quatro camadas. A última é a chamada camada de valência. E os elétrons de valência são justamente os elétrons que compõem a camada de valência. No caso, esse átomo tem 2 elétrons de valência. Bom, mas qual a importância, professor, da gente estudar isso, saber isso dos elétrons de valência? É que, olha só que interessante, porque os átomos se ligam através dos da camada de valência com outros átomos, essa camada de valência, o número de elétrons de valência, acaba determinando o comportamento químico desses átomos. Ou seja, o número de ligações químicas que eles fazem com outros elementos, o tipo, a qualidade da ligação química, a reatividade, tudo isso é determinada, claro, a estrutura atômica em geral é impactante, é importante, mas, via de regra, o número de elétrons de valência é um fator muito importante para o comportamento químico dos átomos. Bom, e já que a gente está falando do número de elétrons de valência, vale a gente lembrar que, a depender do grupo que ele está localizado, o elemento químico na tabela periódica, eu consigo, sem fazer a distribuição eletrônica, identificar rapidamente qual é o número de elétrons de valência. Então, vamos lá. Os grupos 1 e 2, né? Então, vamos lembrar uma coisa. A tabela periódica está distribuída em 18 grupos, ou seja, colunas verticais, que são chamadas de grupos ou famílias, que vai do número 1 ao 18. E também a gente tem 7 linhas horizontais. As linhas horizontais são chamadas de períodos, né? E vai do 1 ao 7º. Ah, professor, mas eu estou vendo aqui tem 9 linhas no total. Tá, gente, 9 linhas. Mas, na verdade, essa oitava e nona linha fazem parte, respectivamente, do 6º e 7º período, né? Então, eles foram destacados para dar uma evidência e também para a tabela não ficar muito grande. E aí, na verdade, o total de períodos de linhas horizontais são 7 e não 9, tá? Bom, considerando os grupos verticais, ou famílias, os elementos do grupo 1 e 2 têm, respectivamente, 1 elétron e 2 elétrons de valência. Então, veja, você não precisa distribuir, fazer a distribuição eletrônica, basta olhar na tabela periódica a localização do elemento no grupo, e aí você sabe o número de elétrons de valência. Então, por exemplo, o lítio está no grupo 1, tem 1 elétron de valência. Potássio, grupo 1, 1 elétron de valência. Magnésio, grupo 2, 2 elétrons de valência. Cálcio, grupo 2, 2 elétrons de valência. Tá? Bário, 2 elétrons de valência. Césio, 1 elétron de valência. Bom, essa regra não vale para os elementos aqui do grupo 3 ao 12, mas para os elementos do 13 ao 18, isso volta a valer novamente, sem o dígito 1 da decimal. Então, ó, os grupos 13 têm 3 elétrons de valência, você não conta o dígito 1. Grupo 14, 4 elétrons de valência. E olha só que bonitinho o nosso carbono aqui. Grupo 14, 4 elétrons de valência. Marque isto. Para estudar os compostos de carbono, a gente sempre tem que se lembrar que o carbono está no grupo 14 e, portanto, ele tem 4 elétrons de valência. Isso vai ser muito importante para a gente entender melhor o comportamento químico do carbono nos compostos. Pois bem, o nitrogênio está no grupo 15, tem 5 elétrons de valência, oxigênio 16, 6 elétrons de valência, flúor 17, 7 elétrons de valência e o neônio, grupo 18, 8 elétrons de valência. Veja uma coisa interessante. O hélio, ele está aqui no grupo 18, por quê? Ele se comporta como um gás nobre. Ele é gás a temperatura ambiente, ele está isolado, ele não se liga a outros átomos. Então, ele foi classificado como dentro da família dos gases nobres. Porém, todos os gases nobres têm 8 elétrons de valência, com exceção ao hélio, que tem 2. Então, pelo número de elétrons de valência, o hélio era para estar no grupo 2. Só que como ele não tem muito a ver com os outros elementos do grupo 2, como berílio, magnésio, cálcio, que são chamados de metais alcalino-terrosos, o hélio foi transferido do grupo 2 para o grupo 18. Então, assim, lembre-se dessa regra que grupo 1 e 2 tem 1 e 2 elétrons de valência, grupos 13 ao 18 tem 3 até 8 elétrons de valência, com exceção o hélio, que tem 2 elétrons de valência, mas que está no grupo 18. Bom, então nós temos 3 tipos básicos de ligações químicas e depende muito da natureza, da forma como os átomos se ligam. Então vamos lá. A ligação iônica
Tem a ligação covalente e a metálica. Então, a iônica, a natureza dessa ligação é quando um cátion e um ânion estão ligados por atração elétrica de íons, de cargas opostas. Então, você tem, por exemplo, sal de cozinha, o cloreto de sódio, o Na+ e o Cl- estão juntos por conta de uma atração elétrica que eles possuem, pelo fato deles terem cargas elétricas opostas. Então, isso mantém os átomos unidos. A gente chama isso de ligação iônica. E o composto formado é chamado de composto iônico, ou íons. Já a ligação covalente, ela tem uma outra natureza. Então, um átomo vem com um elétron ou mais, o outro átomo compartilha elétron com ele. Tá? Então, a natureza não é de íons, é de compartilhamento de elétrons. E a gente chama o composto produzido dessa forma como composto molecular ou simplesmente moléculas. Já a ligação metálica, ela tem um modelo de mar de elétrons, onde você tem átomos metálicos envoltos em elétrons livres, alguns elétrons livres que atuam como se fossem cimentos dessa massa metálica. Isso faz com que os átomos metálicos mantenham-se unidos por um modelo que a gente chama de modelo de mar de elétrons. Tá? Isso produz compostos chamados metálicos ou metais. Isso inclui, por exemplo, as ligas metálicas, por exemplo, o ouro 18 quilates, que é uma mistura de cobre com ouro. Pois bem, minha gente, aqui surge uma observação importante. Vejam que a palavra composto molecular ou molécula só se aplica para substâncias químicas que são feitas de ligação covalente. Então, você não deve usar de forma inapropriada o termo molécula para qualquer tipo de composto químico, tá? Então, se você tem certeza que aquele composto é feito de ligação covalente, como a água, como o dióxido de carbono, então você pode chamar aquilo de uma molécula, né, como uma proteína. Agora, se você não sabe direito qual é a ligação química daquele composto, você não pode chamar aquilo de molécula. Por exemplo, você não pode chamar de molécula de ácido inoxidável, porque é um metal, é uma liga metálica. Não pode chamar molécula de cloreto de sódio, porque é um composto iônico. Então, molécula é só para ligação covalente. Lembre sempre disso, para não dar bola fora depois nos exames vestibulares. Pois bem, então existe uma tendência de ligação química que acontece a partir da classificação do elemento químico. Então, veja, a ligação iônica ela acontece quando um metal, classicamente, se liga com um elemento do tipo ametal. A gente já vai ver essa classificação, né? Na verdade, ela está aqui, ó. Aqui, ó. Então, marcados em roxo, a gente tem os metais, amarelo, os semimetais, verde, ametais ou não metais, e azulzinho, a gente tem os gases nobres, tá? Então, quando um ametal verdinho se liga com metal, a gente tem uma ligação do tipo iônica. Ametal com ametal, ligação do tipo covalente. Metal com metal, ligação metálica. Pois bem, vamos voltar para lá, né? Ó, ligação iônica metal com ametal, covalente ametal com ametal e a metálica metal com metal. Bom, aqui está a classificação, como eu tinha falado, né? Os metais de roxinho, semimetais amarelo, ametais hidrogênios verdinhos e gases nobres que não se ligam com ninguém. A ligação covalente ela se dá então através de um compartilhamento de elétrons de valência, né? Então, por exemplo, olha só que interessante, o cloro ele está no grupo 17. Agora você já sabe que ele tem 7 elétrons de valência, grupo 17, 7 elétrons de valência. Então, cada átomo de cloro compartilha um elétron. Então, cada elétron compartilhado corresponde a um par de elétrons compartilhado, e agora esse par é como se pertencesse aos 2 átomos de cloro. Então, se a gente contar bem o número total final de elétrons que cada átomo de cloro tem ao compartilhar o seu elétron em um par de elétrons, é esse daqui, ó. Este átomo de cloro com elétrons marcados em azul tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Por que 8 elétrons? Porque este elétron compartilhado pelo outro átomo de cloro é como se também pertencesse a ele. Agora, o outro átomo de cloro, ao compartilhar esse 1 elétron vermelho, também é como se ganhasse esse 1 elétron em azul. Então, esse elétron emparelhado, né, esses dois pares, esses dois elétrons em um par de elétrons,
é como se pertencesse agora aos dois. Então, é como se cada átomo de cloro estivesse com 8 elétrons e não 7. Essa é a magia da multiplicação dos elétrons da ligação covalente. Cada parzinho compartilhado é como se o átomo ganhasse um elétron a mais. Como os dois átomos estão compartilhando os elétrons ao mesmo tempo, é como se os dois átomos ganhassem um elétron a mais do amiguinho. Pois bem, a ligação covalente ocorre na ligação de ametais com ametais. A gente está dando uma ênfase nela porque, a grosso modo, as estruturas de moléculas orgânicas que a gente vai trabalhar, a base é de ligação covalente, tá? Então, a gente tem uma infinidade de compostos moleculares para exemplificar, por exemplo, a água, os compostos orgânicos de forma geral, os alimentos, nutrientes, proteínas, lipídios, carboidratos, os gases atmosféricos, como, por exemplo, o dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio e enxofre, oxigênio, ozônio, gás, nitrogênio, todos esses são compostos moleculares e estão presentes na atmosfera. Pois bem, então, nesse oceano de possibilidades, a gente tem aqui o grupo 18, que são, então, os famosos gases nobres. Por que gases nobres? Eles são encontrados na natureza na forma gasosa e isolados, né? Então, você nunca vai ver um gás nobre com ninguém. Ele é meio antissocial nesse sentido. Então, está ali no grupo 18. Portanto, tem 8 elétrons de valência, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons de valência. Eu espero que você vai lembrar disso do hélio, por favor, hein? Bom, então existe um certo isolamento social dos gases nobres. Aqui está o gás hélio, que é muito utilizado para fazer balão, esses balões, né, que vão embora, é de gás hélio. O que os químicos pensaram? A partir do momento que eles identificaram que esses gases estão encontrados de forma isolada na natureza, isso serviu para os químicos criarem um conceito de estabilidade química dos gases nobres. Então, eles dizem que essa configuração eletrônica que termina com 8 elétrons de valência garante aos gases nobres uma certa sustância, uma certa estabilidade química. E aí eles vão interpretar que os outros elementos químicos diferentes dos gases nobres vão fazer ligações químicas justamente porque não têm a mesma estabilidade química que os gases nobres. Ao fazer essas ligações químicas, seja ela iônica, metálica ou covalente, esses elementos vão então conseguir, de certa forma, uma estabilidade química melhor do que a que eles tinham antes. Então, muitas vezes, essa estabilidade química que eles obtêm é porque eles adquirem uma configuração eletrônica similar à dos gases nobres, ou seja, completam 8 elétrons na última camada. Então, isso virou um mistério, né, para a química, para os cientistas, que identificaram, então, que esses átomos que se encontram isolados na natureza, na forma gasosa, tinham 8 elétrons de valência. Muito curioso, né? Então, eles identificaram, se o cara está sozinho e tem 8 elétrons de valência, quer dizer que esses últimos 8 elétrons, esse número cabalístico, contribui para que aquele átomo tenha uma estrutura química, uma estabilidade tal qual ele não quer nem se ligar com ninguém, né? Então, isso fez os cientistas criarem aquilo que a gente chama de teoria do octeto. Então, o que é a teoria do octeto? É a teoria de que os átomos se ligam uns aos outros para ter uma configuração eletrônica similar à dos gases nobres. Ou seja, eles tentam se ligar para obter 8 elétrons na última camada. Veja, a teoria do octeto, ela não explica todos os compostos, todas as ligações químicas encontradas na natureza, mas ela explica uma boa parte. Então, ela é muito útil, tá? Então, o que a gente faz? A gente estuda a teoria do octeto e depois a gente estuda as exceções à teoria do octeto. Muito bom. Tudo tem exceção, não é verdade? Pois bem, então, olha só que interessante. Aqui é o neônio, ele é um gás nobre, ele tem 10 elétrons, 2 na primeira camada e 8 na última camada. Então,
A teoria do octeto nada mais é do que a tendência que os átomos possuem de se ligar de maneira a obterem configuração eletrônica similar à dos gases nobres. Essa regra inclui tanto o hélio, com apenas 2 elétrons de valência, como os demais que possuem 8, neônio, argônio, criptônio e os outros. Então, o caso do hélio, ele também é gás nobre, vale a pena lembrar, ele só tem a camada K, mas a camada dele, K, é completa com 2 elétrons. Essa completude do hélio com 2 elétrons na camada K faz com que ele tenha estabilidade química também. E o hélio com 2 elétrons também faz parte da teoria do octeto. Lembrando que octeto, a palavra remete a 8 elétrons. Mas o hélio vai estar incluso porque ele também é gás nobre. Bom, então a teoria do octeto é a teoria da estabilidade química com a configuração eletrônica de gases nobres, seja com 8 elétrons, como o neônio, seja com 2 elétrons, como o hélio. Então, veja bem, átomos que possuem número atômico baixo, próximo do hélio, como o hidrogênio, número atômico 1, e o lítio, número atômico 3, tendem a ter configurações eletrônicas similares ao hélio e, portanto, 2 elétrons de valência. A maioria dos demais elementos tendem a buscar a configuração similar aos outros gases nobres, com 8 elétrons de valência. Aqui está uma distribuição eletrônica geral dos gases nobres. Olha só que interessante, o hélio tem uma camada com 2, neônio até o radônio, 8 elétrons de valência. Bom, então, de forma geral, a gente pode identificar uma certa tendência dos elementos químicos quando eles fazem ligações, né? Os metais têm uma tendência a formar cátions, a perder elétrons, para se adequar ao octeto, e os ametais têm tendência a formar ânions ou ganhar elétrons para se adequar ao octeto. Então vamos ver com um pouco mais de detalhes. Olha só que interessante. O sódio, ele está no grupo 1, ele tem 11 elétrons no total, e ele tem um elétron sozinho aqui na camada de valência. Bom, com um elétron, olha só o que o sódio poderia fazer. Ele pode perder esse um elétron de valência, e aí se ele perde esse um elétron, o que não é muito difícil, né? Imagina, tem um elétron de valência, perde esse um elétron. Ele abdica desse um elétron. E aí, então, ele acaba ficando com só 2 camadas. A primeira com 2 e a última, veja bem, com 8 elétrons de valência. Porque a penúltima camada dele, na forma neutra, tinha justamente 8 elétrons. Então, se ele perde esse 1 elétron de valência, ele fica com 8 elétrons agora na segunda e última camada. E veja que interessante, esta configuração eletrônica confere ao sódio, ao cátion sódio, mais uma estabilidade química, tanto que na natureza a maior parte, né, dos átomos de sódio encontrados são na forma catiônica, com carga mais 1. E se a gente for ver a estrutura eletrônica do neônio, é idêntica, né? 10 elétrons também, 8 na última camada, idêntica ao do cátion sódio. Mas, então é isso, né? A tendência do sódio é perder o seu elétron de valência para ter uma configuração eletrônica similar ao neônio, que é um gás nobre. Já o magnésio tem 2 elétrons de valência. Então, assim como o sódio, ele vai perder, mas agora ele perde 2. Então, o magnésio vai ficar com carga mais 2. Perde 2 para poder ficar com 8 elétrons na última camada. E isso é similar à configuração eletrônica do neônio, que é um gás nobre e é estável. Bom, em relação aos ametais, como flúor, hidrogênio, oxigênio, qual que é a tendência? Eles têm uma quantidade de elétrons próxima de 8, no caso do hidrogênio próxima do hélio, que é 2, e aí a tendência é de ganhar elétrons ao invés de perder. Então, o que eles fazem? Olha só o flúor. O flúor tem 9 elétrons no total. Ele tem 7 elétrons na última camada. Então, se ele ganhar um elétron, né, se algum outro átomo puder oferecer para ele um elétron, ele acaba se ligando a esse átomo para ganhar esse elétron a mais. Então, veja, ganhando elétron, o flúor completa 8 elétrons na camada de valência. Então, ele é um ametal, tinha 7 elétrons, virou um ânion com 8 elétrons. E veja que legal, que interessante. Agora ele tem uma configuração eletrônica similar ao do neônio, que é um gás nobre e que tem estabilidade química.
Então veja, a tendência dos ametais é de ganhar elétrons justamente para chegar até o octeto, 8 elétrons na camada de valência. Aqui um outro exemplo, né? O oxigênio, ele tem 6 elétrons de valência, portanto, para atingir o octeto, basta ele ganhar 2 elétrons. E ele faz isso. Ele ganha 2 elétrons de outros átomos e acaba ficando com uma configuração eletrônica similar ao neônio. Bom, então vamos fazer um pouquinho de revisão sobre ligação covalente, né? Considerando esse octeto que a gente está estudando. Veja, aqui, primeiro, né, a gente tem um átomo de cloro. O cloro está no grupo 17, portanto, tem 7 elétrons de valência. E veja, eu falei que cada par compartilhado é como se aquele átomo ganhasse um elétron a mais. Então, a conta que você tem que fazer é a seguinte. O cloro tem 7 elétrons de valência. Se ele compartilhar um elétron com outro átomo de cloro ou com qualquer outro átomo que também compartilha elétron, como os outros ametais, hidrogênio, oxigênio, então, se o átomo de cloro compartilha um elétron e o outro átomo também compartilha um elétron, agora cada um desses átomos tem um elétron a mais. Então veja, o cloro tem originalmente 7, ao compartilhar um elétron, ele ganha, é como se ele ganhasse mais um. Então ele tinha 7, agora fica com 8. Então a conta que você tem que fazer é a seguinte: quantos elétrons de valência o elemento ametal tem? Tem 7. Quantas ligações covalentes ele vai precisar fazer para completar 8 elétrons de valência para o octeto? Uma ligação. Então, se o elemento como o oxigênio tem 6 elétrons de valência, quantas ligações para 8? 2 ligações. Cada ligação é como se ele ganhasse um elétron a mais. Então, o número de elétrons faltante para o octeto corresponde ao número de ligações covalentes que aquele elemento químico faz, o ametal. Então, aqui eu tenho uma representação de uma fórmula eletrônica, onde eu mostro os elétrons de valência e os elétrons que estão compartilhados. Você pode usar uma elipse, um círculo, para representar os 2 elétrons que estão compartilhados. Aqui eu tenho um par de elétrons. Na fórmula estrutural, eu não represento mais os elétrons de valência e substituo o par de elétrons, as bolinhas, por um traço. Esse traço representa a estrutura da molécula. Então, um parzinho de elétrons é substituído por um traço. E uma outra representação é a fórmula molecular. A fórmula molecular é a mais simples de todas. Você diz somente os elementos químicos que fazem parte da molécula e o número de átomos daquela molécula. Como essa molécula tem 2 átomos de cloro, então Cl2. Tá? Bom, aqui então a gente tem as ligações covalentes do tipo simples, dupla e tripla. Então vamos lá. Aqui a gente está com uma representação de fórmula estrutural. Lembrando que a fórmula estrutural, cada traço representa um par de elétrons, sendo que cada elétron vem de um dos átomos. Aqui a gente tem tudo representado por traços, representando pares de elétrons. Vamos ver o seguinte. Os átomos, eles podem fazer ligações do tipo simples, como o carbono está fazendo com o hidrogênio, ou entre os 2 carbonos, como na molécula de etano. Na molécula de eteno, o átomo de carbono está fazendo uma ligação dupla com o outro. Isso pode acontecer. E aqui no etino, ou acetileno, nós temos uma ligação tripla entre os átomos de carbono. E aí vem a pergunta. O carbono tem 4 elétrons de valência e, portanto, para chegar no octeto, ele precisa de 4 ligações covalentes para completar o octeto. Porém, a pergunta que fica é, professor, pode haver 4 ligações entre 2 átomos? Por exemplo, tem aqui a ligação simples, dupla e tripla. Pode existir a ligação quádrupla? Então, gente, não pode. O que eles verificaram é que o máximo de ligação covalente entre 2 átomos é a ligação do tipo tripla, tá?
Então, entre dois átomos de carbono não existem 4 ligações, é 3 no máximo. Bom, dentro do universo das ligações covalentes existe uma que é chamada de dativa, aonde o conceito é o mesmo, né? Você tem um compartilhamento de par de elétrons. Porém, nesse caso da dativa, não é que um elétron veio do átomo e o outro elétron do outro átomo. No caso da dativa, os dois pares de elétrons são compartilhados a partir de um único elemento. O outro elemento só recebe aquele par compartilhado, mas ele não dá nada em troca. Por exemplo, aqui é uma molécula de oxigênio ligada ao outro oxigênio, e aqui vem um terceiro oxigênio que vai receber um compartilhamento de um par integral que veio desse oxigênio, tá? Então, aqui eu tenho dois pares de elétrons compartilhados entre esses dois átomos e aqui eu tenho só um par de elétrons compartilhado com este átomo. Esta ligação às vezes é representada por uma seta, mas essa representação de seta para a ligação dativa caiu em desuso e o mais correto é representá-la com um único traço, tá? Às vezes você vai encontrar essa seta, mas ela não é tão utilizada. Bom, eu tenho 4 representações, né, sobre os compostos moleculares: a notação de Lewis, a fórmula eletrônica, a estrutural e a molecular. E a gente vai ver cada uma delas. A notação de Lewis é quando você escreve o elemento químico e representa somente os elétrons de valência. O carbono está no grupo 14 e tem 4 elétrons de valência. Então você põe 4 bolinhas em volta do carbono e agora você tem a representação que se chama notação de Lewis. A fórmula eletrônica é quando você tem os elementos químicos, os elétrons de valência, como na notação de Lewis, e elipses ou círculos circulando os pares de elétrons que estão compartilhados. Já na fórmula estrutural, você substitui cada par de elétron compartilhado por um traço, e o traço representa então a estrutura da molécula, onde a gente vai ter ligações simples marcadas por um traço, ligações duplas marcadas por 2 traços e ligação tripla marcada por 3 traços. Então, nós temos aí uma fórmula molecular que simplifica a estrutura da molécula. Na fórmula molecular, nós temos a representação dos átomos que fazem parte, nesse caso da água, hidrogênio e oxigênio, e o número de átomos que são marcados de forma subescrita inferior, né? Então, esse 2 representa 2 átomos de oxigênio e o 1, que fica subentendido, representa 1 átomo de oxigênio na molécula. Lembra sempre disso, o número 1 fica subentendido, a gente não escreve. Aqui eu tenho a molécula de glicose, cuja fórmula molecular é C6H12O6. Então, basicamente, para você prever o número de ligações covalentes, o que você faz? Olha o grupo ou família do elemento A metal. Então, por exemplo, o grupo 14 tem 4 elétrons de valência, grupo 15, 5 elétrons de valência, grupo 16, 6 elétrons de valência, grupo 17, 7 elétrons de valência. Professor, e o hidrogênio? O hidrogênio está no grupo 1 e tem 1 elétron de valência. E lembra, o número de elétrons de valência, você tem que contar quantos elétrons falta para preencher 8 elétrons, para completar o octeto. O número de elétrons que falta para completar o octeto é o número de ligações covalentes que aquele átomo faz. Então, átomo de carbono, grupo 14, 4 elétrons de valência, precisa fazer 4 ligações covalentes para completar o octeto. Nitrogênio, grupo 15, 5 elétrons de valência, precisa fazer 3 ligações covalentes para completar o octeto. Oxigênio 16, 6 elétrons de valência, precisa fazer 2 ligações covalentes para completar o octeto. Cloro 17, 7 elétrons de valência, uma ligação covalente para completar o octeto. Hidrogênio, grupo 1, 1 elétron de valência, uma ligação covalente para completar o octeto. Lembra que o octeto do hidrogênio é atingir uma configuração não de 8 elétrons, mas de 2, que é similar ao hélio, que é um gás nobre também. Exemplo,
Então, grupo 17, aqui a gente tem o cloro, 7 elétrons de valência, compartilha um elétron cada cloro, fica com 8 no total, completa o octeto. O cloro ligado ao hidrogênio, como o hidrogênio só compartilha um elétron e o cloro também, entre cloro e hidrogênio nós temos um par de elétron compartilhado que está representado por este traço na fórmula estrutural. Aqui eu tenho uma fórmula eletrônica e aqui estrutural de dois compostos diferentes. Grupo 16, então oxigênio. 6 elétrons de valência, compartilha 2 pares, cada par é como se o oxigênio tivesse ganhado um elétron. Então, 6 mais 2, eu tenho um total de 8 elétrons de valência para cada um. Então, aqui eu tenho uma molécula de oxigênio na representação de fórmula eletrônica e a molécula de água, onde o átomo de oxigênio se liga com 2 átomos de água. Por que 2? Porque o oxigênio precisa compartilhar 2 dos seus elétrons para obter o octeto. Portanto, o oxigênio sempre faz 2 ligações, tradicionalmente. Nitrogênio. Então, o nitrogênio está no grupo 15, tem 5 elétrons de valência, portanto, precisa compartilhar 3 elétrons, formando, aqui nesse exemplo do caso do nitrogênio, uma ligação tripla. Com relação ao hidrogênio, o nitrogênio se liga a 3 átomos de hidrogênio, formando essa molécula bonitinha aqui. Grupo 14, por exemplo, carbono, tem 4 elétrons de valência com hidrogênio, né? Faz 4 ligações, por exemplo, no gás metano, e que a gente representa tanto na fórmula eletrônica quanto na estrutural. Em relação ao átomo de carbono, né? Então, por que a natureza resolveu investir tanto no átomo de carbono para a representação dos compostos biológicos que estruturam os seres vivos, né? Os citoesqueletos, tecidos como tecido muscular, né? Proteínas, por exemplo, cabelo, enfim. Por quê? Por quê? Porque, gente, o carbono está no grupo 14. Para completar o octeto, ele precisa de 4 elétrons e fazer 4 ligações. Essa questão dele fazer 4 ligações representa ao carbono uma flexibilidade, uma possibilidade de múltiplas ligações, inclusive na formação de cadeias carbônicas. Isso confere ao carbono uma flexibilidade para formar uma infinidade de compostos. Por isso que os seres vivos escolheu o carbono como um elemento chave para fazer a construção material dos corpos, dos seres vivos. Então vamos lá. Né? A gente tem aqui classicamente o carbono sempre fazendo 4 ligações, tá? Então os compostos orgânicos clássicos que respeitam o octeto têm o carbono com 4 ligações. Por que 4 ligações? Porque o carbono está no grupo 14, tem 4 elétrons de valência e faz 4 ligações para atingir o octeto. Como o hidrogênio também é um elemento bastante abundante nos compostos orgânicos, o hidrogênio tem 1 elétron de valência e faz uma ligação. Portanto, para cada átomo de carbono, você vai precisar aí de 4 átomos de hidrogênio. Nessa molécula, o carbono está ligado com outro e preenchido a resto com hidrogênio. Novamente, aqui eu tenho uma ligação dupla carbono-carbono e aqui uma ligação tripla carbono-carbono. A gente viu que não tem ligação quádrupla entre 2 carbonos. Bom, o grande charme da química orgânica é a grande variedade de compostos e estruturas e também essa possibilidade, né, como o carbono faz 4 ligações, possibilidade dele fazer cadeias carbônicas. Então a gente tem aqui um exemplo básico, né? Azeitonas deliciosas, maravilhosas. Da azeitona prensada se faz o azeite de oliva, também delicioso. E um dos componentes do azeite de oliva é o ácido linoleico, né? Não é o principal, mas está lá. O ácido linoleico é um lipídio, né? Um tipo de material gorduroso, um óleo, que está dentro do azeite de oliva e que tem uma estrutura carbônica de vários átomos de carbono ligados entre si. Da onde vem a possibilidade de fazer uma cadeia carbônica tão grande? Do fato do carbono formar 4 ligações.
Então, este carbono liga com estes átomos de hidrogênio, este liga com esse carbono, que liga com esse, com esse, com esse, com esse. Então, essa é a grande facilidade e flexibilidade que o carbono tem de formar inúmeros compostos. Por isso que os seres vivos investem tanto no carbono para formar compostos de interesse para a composição, né, da anatomia e da fisiologia dos organismos, tá? E só uma observação, este átomo em especial, essa molécula em especial tem uma primeira dupla ligação, se a gente considerar da esquerda para a direita, no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele é classificado como ômega 6. Eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar sobre ômega 3, 6 e 9, né? Mas aqui eu já estou apresentando uma palhinha para vocês. É um tipo de óleo cujo sexto átomo de carbono recebe uma ligação dupla. Depois a gente vai ver isso com mais calma, mas eu só estou colocando uma informação, um plus a mais nesse momento, para mostrar que conclusões muito interessantes ou informações muito interessantes, como as da nutrição, vão chegar para nós através do estudo da química orgânica. Então, por enquanto é isso. Bons estudos para vocês e nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.